Então, pessoal, hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre a adaptação dos seres vivos, né? Lembrando que essas adaptações, elas vão surgir, né, através de processos evolutivos, né? Onde o ambiente vai estar sempre selecionando aquelas características dentro de uma população que vão trazer algum tipo de benefício para o seu portador. Seja esse benefício na aquisição de alimento, na reprodução, ou para fugir de um predador, ou para se esconder de um predador, tá? Então, existem inúmeros tipos de adaptações, tá? Que favorecem um determinado indivíduo, uma determinada característica em um determinado ambiente, porém, quando esse ambiente muda, pode totalmente fazer o oposto, né, trazer prejuízos. Eu até deixei uma dica anteriormente nos links aí de um simulador de seleção natural, o PET Colorado. Então, deixo a dica para vocês olharem lá como que, por exemplo, a coloração da pelagem do animal pode fazer, né, aumentar ou diminuir aquela característica, aquele fenótipo, né, em um determinado ambiente, podendo até levar a desaparecer uma determinada característica no ambiente. Aqui, por exemplo, nessa tela inicial, não parece, né? Parece que é um monte de folha seca, mas aqui eu tenho um tipo de calango, lagarto, né? Aqui escondido, certo? Então, isso é um tipo de adaptação em que favorece esse indivíduo, tanto para se proteger de um predador, né, uma águia que estiver voando aqui, ela vai achar que é uma folha, para ela não vai servir de nada, né, e uma presa não vai se preocupar muito com ele também, achando que é uma folha, então vai facilitar nos dois aspectos aqui, nesse caso. Nós vamos ver qual é esse caso agora à frente, tá? Então, o que vem a ser adaptação? Qual que é o conceito de adaptação? Adaptação é qualquer característica de um ser vivo que o torne integrado ao ambiente, ou seja, ao ecossistema onde ele vive, ao local onde ele vive, né? E aumente aí as suas chances de sobrevivência. Então, né, isso pode vir de acordo com a coloração, alguma característica que favoreça fugir das presas, ou que favoreça se esconder das presas. Os camelos têm algumas características importantes que favorecem ele a sobreviver no deserto, né, como as corcovas, né, camelo e dromedários são um pouquinho diferentes, tem um número de corcovas diferentes, porém, uma das adaptações é justamente a gordura que tem nessas corcovas, que ajudam ele a manter um estoque de energia para longas caminhadas até, né, ter um local para pastar, para se alimentar, e também ele consegue absorver uma grande quantidade de água, né, além de ter uma pelagem que camufla basicamente também aí, vamos dizer assim, né, ao meio do deserto. Nessa imagem aqui, não sei se alguém conseguiu localizar o que tem nessa imagem, parece um monte de folha, mas na verdade eu tenho uma espécie de anfíbio, um marrão, uma perereca aqui, ó, tá? Camuflado, escondidinho aqui também. Então, é um tipo de adaptação que vai trazer aí favorecer ela muito. O predador não vai conseguir, né, visualizar, vai ter uma dificuldade tremenda em visualizar ela neste ambiente. Porém, né, quando ela sair desse ambiente, se não for o caso do camaleão, que consegue mudar a cor, e os polvos, né, também conseguem, né, fazer essa mudança de coloração de acordo com o ambiente, ela vai ter um problemão aí na mudança ambiental. Porém, geralmente essa espécie vive mais mesmo no chão, né, nas folhas secas no fundo, no chão, na floresta, tá, capturando insetos, e essa coloração ajuda ela a se proteger aí dos predadores. Quando eu falo em adaptação, eu falo em ecossistema. O que é um ecossistema, né? Ecossistema é um conjunto, ó, dos seres vivos e dos fatores não vivos de uma determinada região. Nós falamos que é o conjunto entre os fatores bióticos, que são seres vivos, e os fatores abióticos, que são,
né? Por exemplo, o clima, o tipo de solo, tipo de vegetação, pode ser um oceano, pode ser um lago, pode ser um rio, um riacho, tá? Então, esses fatores externos aí vão formar um ecossistema. Deserto, por exemplo, tem um clima, né, altamente oscilante, a temperatura de dia passa dos 40 graus, à noite chega a menos 0, menos 1, menos 2 graus, oscila muito, né, o clima é seco, não chove, né, então tem vários fatores, né, os seres vivos que vivem lá, e esses fatores abióticos, é um termo de negação que significa não, fatores não vivos que integram esse local, né, o ecossistema, eco é casa, né, o local onde os seres vivos vivem. Então, o conjunto formado pelos seres vivos, mais a casa, o local onde eles vivem, é o que nós chamamos de ecossistema, tá? Posso aqui no nossa região, nós podemos considerar como ecossistema 3, aqui em Mato Grosso. Nós estamos dentro do Cerrado, né? Tem o Pantanal, estamos também um pouquinho dentro do Pantanal, o Rio Cuiabá faz parte do Pantanal, tanto que nós chamamos aqui de Baixada Cuiabana, porque nós estamos num local bem baixo, e eu posso considerar lá no Nortão a floresta amazônica, tá? Que é aquela mata mais densa, tá? Então, o ecossistema vai ser formado pelos fatores vivos e pelos fatores não vivos, como eu já expliquei. Pode ser um lago, por exemplo, a água não, é um fator não vivo, mas faz parte do ecossistema. O boto cor-de-rosa já é um tipo de mamífero aqui que faz parte desse outro, parte dos seres vivos, né? Aqui tem peixes, tem jacarés vivendo, anfíbios vivendo na beira desse local, tem árvores, plantas aquáticas, né? Então, eu tenho fatores vivos e fatores não vivos, todos os ambientes, né? Aqui os 4 exemplos, né? Florestas, os rios ou lagos, oceanos e os desertos, tá? A cidade, eu posso considerar um ecossistema? Podemos considerar também um ecossistema, mas aí já é uma coisa artificial, né, criada pelo homem. Quem estuda esses ecossistemas, né, é uma parte da biologia, da ciência, mas é um ramo da biologia, que é a ecologia. Então, que é a ciência responsável por estudar os ecossistemas. Tá? Em cada ecossistema, os seres vivos são adaptados aos fatores abióticos daquele local. Não só aos fatores abióticos, mas também aos fatores bióticos, aos seus predadores e às suas presas. Eles vão buscar meios de se alimentar, né? Não é que eles vão buscar, eles vão estar adaptados com aspectos, com fatores que vão possibilitar a alimentação deles com maior facilidade e vão possuir também alguns aspectos, tá? Que vão facilitar esses seres a escaparem dos seus predadores. Aqui, adaptações aos fatores não vivos, né? As baixas temperaturas, por exemplo. Algumas espécies de aves, elas fazem um processo chamado de migração, ou seja, quando chega o inverno lá no Polo Norte, começa a nevar lá no Polo Norte, né, na parte norte do nosso planeta, ali na Europa, nos Estados Unidos, tem espécies que migram de lá para cá, não gostam muito do frio, né, elas voam e vêm para a América pro Polo Sul, né, para a América do Sul, para vários locais, para vários locais aqui da parte sul do planeta, tá? A mesma coisa acontece quando chega o inverno aqui, elas migram para lá, então tem esse processo de migração. Um outro processo bem legal que também anfíbios possuem, e alguns mamíferos, né, é o processo chamado de hibernação, que é um processo onde esses animais, eles, durante o inverno, durante o período de neve, que eles não têm comida o suficiente, eles não conseguiriam encontrar comida suficiente, eles dormem em um estado tão profundo, né, que diminui o metabolismo desse animal a um nível de quase morte, vamos dizer assim.
Ele dorme em torno aí de 4 meses, 3 meses, dependendo da espécie, ou até mais, tá? Não sei se vocês conseguiram reparar aqui dentro, né? Mas aqui tem um urso dormindo, hibernando, tá? Isso é comum com o urso pardo, que vive ali nas florestas dos Estados Unidos. E quando chega o inverno, que neva, o que ele faz? Ele vai tirar uma longa soneca aí de vários meses. Porém, durante o verão aí, o outono, que tem bastante comida, bastante salmão, ele vai comer bastante. Para que ele come bastante? Para engordar. Ele vai criar uma camada de gordura muito grossa, que vai servir de reserva de energia para esse período que ele vai estar hibernando aqui, tá? Então, ele vai criar essa camada de gordura grossa, no caso do urso pardo, que serve de reserva de energia. Mas, no norte, nós vamos ter, lá nos polos, propriamente dito, nós já vamos ter uma outra espécie de urso, que é o urso polar. Ele já tem um outro tipo de adaptação. Por exemplo, a pelagem dele, a coloração do urso polar é diferente. Não é marrom, tá? É branca. Já ajuda ele a se esconder ali das, vamos dizer assim, das suas presas, né? Uma foca vê olhando, a foca não vai ter uma visão, não tem uma visão lá muito legal também. Ela olha para um urso polar, se ele estiver bem paradinho, vai parecer um monte de neve, tudo branco, né? Então ajuda ele a se esconder, principalmente das suas presas, facilitando a predação, tá? Tanto que o urso polar não tem lá muitos predadores, vamos dizer assim, né, que vão comer ele. Ele, vamos dizer, ele vai estar lá no topo da cadeia alimentar, como nós falamos, né? A não ser que ele fique preso em um pedaço de gelo no meio do oceano, a deriva, e aí tem aquele tipo de baleia, a orca, né, a famosa baleia assassina, que poderia capturá-lo com facilidade, né? Então, além desse urso polar ter a pelagem branca, né, que ajuda ele a se esconder das suas presas, de quem ele vai comer, de quem ele vai caçar, ele tem uma camada de gordura muito espessa que mantém ele aquecido, mantém a temperatura corporal dele estável, mesmo naquele extremo ali, que chega a menos 30, menos 40 graus Celsius, tá? Além de ter a gordura, a pelagem também é bem mais espessa, bem mais grossa também. Então, imagina se mudasse o ambiente, né, de uma vez, se nunca mais, por exemplo, nunca mais acabar, né, se o planeta der uma era do gelo novamente, o planeta todo virar uma bola de neve. Com certeza, esse urso aqui vai ter um problemão para sobreviver, né? Uma hora ele vai ter que acordar, porque vai acabar a energia armazenada, ele não vai ter de onde encontrar alimento, vai ter dificuldade em se alimentar, porque suas presas vão ver a sua coloração e vão vazar fora. Contrapartida, aquele urso polar vai se dar muito bem mais aqui para o sul, né? Agora, imagine o inverso, como está tendo o derretimento das calotas polares, está diminuindo já o número de ursos polares, porque eles estão tendo dificuldade em capturar suas presas, porque onde antigamente era gelo, né, hoje não é mais, derreteu, tem o derretimento das calotas polares, né, pelo aquecimento global, que é o aprimoramento do efeito estufa, feito pelo ser humano com a emissão de gases do efeito estufa, né, como a queima do petróleo, que nós fazemos no nosso dia a dia aqui, com os automóveis, com usina termoelétrica, e assim vai. O que aconteceu? Reduziu o gelo e o urso agora ele está tendo que tentar pegar suas presas, né, em locais menores, onde tem o gelo, e aí tem a competição entre eles mesmos, da mesma espécie, eles precisam de um espaço para sobreviver, tá? Quando tem a competição, sempre um vai sair perdendo, e na natureza, quem perde geralmente acaba não passando adiante suas características, acaba morrendo, acaba tendo dificuldade em se alimentar, em se reproduzir, tá? Então, e hoje, os que tentam se aventurar nas praias têm uma dificuldade muito grande em pegar suas presas, porque a praia é feita de areia, não vai ter gelo, geralmente, na beira da praia, em alguns locais onde tem urso polar, e aí eles têm dificuldades de se alimentar,
né? Então, um problema que o aquecimento global pode trazer, pode extinguir futuramente aí o nosso urso polar, né? Não é só ele que está sofrendo com esse aquecimento global, não. Os outros animais que vivem lá também, as morsas, por exemplo, estão tendo problema também, né, para sobreviver naquele ambiente. Aqui, adaptações aos fatores não vivos, tá? Que é um ambiente com pouca água. Nós temos aqui três exemplos de locais que têm pouca água à disposição, né? Por exemplo, a Caatinga, né, que é ali no nordeste do Brasil, né? Ela vai ter, é um semideserto, vamos dizer assim, vai ter bastante cactos, que são, né, plantas bem adaptadas ao ambiente seco, ambiente com pouca água, com pouca chuva, tá? Aqui no nosso cerrado, as plantas geralmente são assim, né, principalmente aqui no cerrado, onde a gente está morando mesmo, tá? Aqui na Chapada dos Guimarães, a maioria das árvores são tortuosas, assim, por quê? Porque aqui chove pouco, e aí não tem por que as plantas crescer muito para cima. O que elas fazem? Onde que elas têm que encontrar água? Elas têm que encontrar água no subsolo. Então, a maior parte dessas plantas vai estar para debaixo da terra, na forma de raiz, tentando buscar os lençóis freáticos, onde elas vão encontrar água para se manterem vivas durante as longas fases de secas. Isso é uma das adaptações. A outra é a casca. A casca dessas árvores do cerrado geralmente são bem grossas, o que permitem que elas passem por algumas queimadas, sobrevivendo a essas queimadas, inclusive, né, com tranquilidade. O grande problema aqui está sendo as queimadas que não são naturais, tem as queimadas naturais, né, mas as queimadas criminosas, né, as plantas conseguem se sair muito bem, mas alguns animais não conseguem sair muito bem das queimadas e acabam morrendo, né, asfixiados ou queimados mesmo durante essas queimadas criminosas que vêm acontecendo ultimamente, tanto aqui no Pantanal aconteceu, quanto aqui mesmo na estrada de Chapada. Eu falo criminosos porque foram pegos algumas pessoas pondo fogo, né, pela polícia, alguns foram presos, tá? Mas existem as queimadas naturais. Na época da seca, não sei se vocês sabem, aqui é muito comum dar raio sem chuva, ou no dia que está uma formação, aquela chuva de manga, dá um raio, né, uma descarga elétrica, essa descarga elétrica é quente, se cair em um local onde não está chovendo, vai causar um incêndio natural, o que faz parte do cerrado, é comum no cerrado. E aqui os camelos, quanto os dromedários, né, vão armazenar gordura e água, né, nas suas corcovas, principalmente gordura, tá? Mas também armazenam um pouco de água. Adaptações ligadas à alimentação, né, dependendo do tipo de alimentação, a dentição vai mudar, a forma da boca desse animal vai mudar, os dentes vai mudar. Esse aqui é um animal que tem um tipo de alimentação especializado. Basicamente, ele não vai ter dentes, ele vai ter uma língua bem comprida e a sua boca é tipo um cano, né? Um tubo bem comprido que ele vai usar para capturar formigas com essa língua ou cupins, né? Geralmente, ele chega num cupinzeiro, agarra ali, estraga um pouco o cupinzeiro e coloca a língua, os cupins vêm morder ali para se defender e ele suga esses cupins para dentro. Ou as formigas, a mesma coisa. Diferente, isso aqui seria um animal com outro tipo de alimentação, né? Já vai ter os incisivos aqui, já tem aqui caninos, né? Que servem para rasgar carne, aqui os molares, tá? Isso aqui parece, não sei se, não tenho certeza se mas parece a boca de um tipo de cavalo aqui, tá? Que é parecido, tem mais os dentes incisivos desenvolvidos e os dentes aqui de trás, onde eles mastigam, tá? Já o bovino tem uma parte com dente e outra parte sem dente, não sei se vocês já repararam, tá? A vaca, ela, para cortar, ela prende o capim, né, e empurra a boca, né, o que faz cortar a grama, e aí ela engole essa grama, depois ela
vai por um dos estômagos, as vacas têm 4 estômagos, tá? Uma questão bem legal, interessante, tá? Para estudar depois, aprofundar. Vai para o estômago, depois volta, ela mastiga, rumina, né? Esse capim que ela comeu, geralmente ela faz isso à noite ou na hora que está muito quente, né? E aí vai para os outros estômagos, onde termina ali o processo digestivo com bactérias e vai para o intestino delgado, intestino grosso, né? Absorvendo os nutrientes do capim. Então, cada animal, né, vai ter uma adaptação especializada à sua alimentação, tá? Os carnívoros, qual que é a característica dos carnívoros? As presas, que são os famosos caninos, são bem grandes, para facilitar cortar a carne, certo? A camuflagem, tá, é um fator bem interessante, bem legal dos animais, tá? De cara dá para ver um aqui, né? Esse aqui, né, dá para ver que é um tipo de gafanhoto, né? Ele geralmente ele vive mais no meio das folhas mesmo, se camufla melhor em folhas verdes, tá? Aqui tem um tronco e aqui tem um tipo de mariposa, né, que é uma espécie de borboleta, um tipo de borboleta. Não é uma borboleta em si, tá? Elas vão ter hábitos e características diferentes, mas parece uma borboleta, tá? Mas é a famosa mariposa aqui, pousada aqui, descansando. A grande maioria das mariposas tem hábitos noturnos, tá? Por isso, raramente a gente vê mariposas de dia, é muito difícil, a gente vê mais borboletas. E aqui, não sei se vocês conseguiram enxergar, que tem um tipo de anfíbio também, um sapinho, né, aqui, camuflado. Então, e aqui parece um monte de galho de árvore, mas aqui tem o famoso bicho-pau, né, que ele realmente parece um graveto, um monte de graveto, e vive em locais, em árvores, né, onde tem esses gravetos secos, né, tanto para se proteger quanto para predar, se alimentar de alguém que pouse ali, tá? Então, ó, na camuflagem, o animal se disfarça por apresentar coloração ou forma semelhante ao meio onde ele vive. Então, essa é a característica da camuflagem. Mimetismo, a característica de imitar um outro ser, tá? Principalmente se fingir um outro ser vivo. Tá? Então, o mimetismo é um fator da adaptação evolutiva, tá? Que é quando o animal finge ser outro, né? Para poder ter aí as mesmas características daquele animal, né? Que os predadores evitam. Por exemplo, nós temos duas corais aqui no nosso cerrado, no nosso ambiente. Temos a falsa coral e a coral verdadeira, tá? Então, nós falamos que é um mimetismo. Os animais que comem cobra não gostam de atacar essa aqui, a coral verdadeira, porque ela é venenosa. Então, se elas verem dessa aqui, uma águia, por exemplo, elas vão evitar, porque sabe que o veneno dela pode ser letal. Imagina que seja a mesma cobra. Então, é um tipo de imitação de um outro animal. Essas borboletas, elas parecem, na verdade, quando elas ficam juntas aqui, nessa posição, elas aparentam ser outra coisa, não uma borboleta. Aparenta ser, aqui para mim, uma coruja, que parece ter olhos aqui. Então, geralmente, predadores não atacam pela frente, não atacam pelos olhos, tá? Então, essa é uma característica. Então, esses sinais aqui nas asas das borboletas, né, parecem olhos, o que facilita a sobrevivência. Tem a adaptação à sobrevivência, que é o principal fator. Então, eu tenho vários, varia muito de um animal para o outro a sua característica de sobrevivência, que eu tenho duas, ó. 3, vamos colocar. A leoa tentando capturar, então ela tem que ter uma musculatura muito bem desenvolvida, presas e garras bem fortes, adaptadas para agarrar e segurar né, a sua presa. Em contrapartida, a presa aqui, ele também está adaptado para tentar fugir, ele também tem uma alta resistência à corrida,
ele tem um corpo totalmente desenvolvido para fugir dos predadores. Tanto que, se vocês forem ver o sucesso de cada ataque dos leões, aí varia em 20 a 30%, mais ou menos, ou até menos, dependendo da região onde esses leões estão. Então, em cada 100 ataques dos leões fazem, vamos dizer assim, né, 70 falha, o resto, os animais aqui, né, vão estar, os mais bem adaptados conseguem fugir. Aqueles que têm algum tipo de fraqueza, que não estão fraquinhos, estão meio doentinhos, vão acabar se dando mal, vão servir de comida e não vão passar adiante seu DNA. Aqui é o nosso ouriço cacheiro, ou o famoso porco espinho, né? Ele tem essa característica de ter os seus pelos pontiagudos. Quando vem um predador, ele forma tipo uma bolinha, né? Se encolhe totalmente, ficando com esses espinhos para cima. E geralmente os animais da selva não tentam se alimentar dele, não. Vazam embora e vão embora. Né? Mas os cães, né, os cães familiares, os cães de caça, eles não têm esse conhecimento, porque eles estão adaptados a viver mais junto com os humanos, né? E acabam atacando, mordendo e se dando muito mal. Tá? Quem tem sítio sabe muito bem disso. Porém, não matem esse animal é inofensivo, não faz mal para ninguém, tá? É um tipo de mamífero bem interessante aqui da nossa região. Não faz mal para ninguém, não matem ele, bobo do cachorro que foi morder ele, tá? Ele apenas está se protegendo. E adaptações relacionadas à propagação aí, né, pelo ambiente. Aqui eu tenho os dois exemplos, principalmente aqui dos vegetais que vão ter, né, ó, isso aqui não parece, mas é uma cabra, um cachorro, nem dá para saber o que é, na verdade, mas eu acho que é um cachorro. É um cachorro, pelo nariz, todo cheio de um tipo de semente, né, que está agarrado na pelagem dele, e ele vai andar, isso não pega só cachorro, pega capivara, pega outro animal, né, e ele vai andar e vai levar essas sementes para longe da planta que produziu, ajudando na propagação dessa espécie de planta. Outras são levadas as sementes pelo próprio ar, tá? Esse caso aqui também acontece, tem algumas espécies dessa planta aqui no nosso ambiente. Outras plantas têm a adaptação de chamar a atenção, né, de produzir algum tipo de fruta saborosa, frutinha saborosa para aves ou mamíferos irem, comerem. Algumas se adaptam a sementes, conseguem passar por todo o tubo digestório desse animal que se alimentou dessa fruta, só vai aproveitar os açúcares aqui do fruto, né? Vamos dizer assim, o fruto, a semente consegue sobreviver e sai nas fezes, né, lá longe desse local onde estava essa planta, onde esse pássaro se alimentou. Então, ajuda na propagação da espécie pelo ambiente. Isso é um tipo de adaptação, né, à sua sobrevivência. Tem a paca, por exemplo, ela tem uma planta aqui chamado, que a paca, ela faz o seguinte, ela é olho grande, ela vê essa árvore, ela não consegue comer todas. O que ela faz? Ela pega algumas dessas sementes, a cutia faz a mesma coisa com algumas sementes coco, algumas sementes que tem dentro na floresta, ela vai e cava para esconder das outras e tampa, né? Só que ela faz bastante e depois ela não lembra onde guardou essas sementes, e aí essas sementes acabam nascendo. Então, né, esses animais aí, na sua gulodice, vamos dizer assim, tentando esconder a comida dos outros, né, acaba ajudando essas espécies de plantas aí a se propagar no ambiente, né, porque se não plantar essa semente, por exemplo, não nasceria, né, então são adaptações relacionadas à propagação da espécie aqui com relação aos vegetais, tá? Os animais vão se locomover, vão nadar, vão fazer migração, são adaptações também. Essa foi nossa aula sobre adaptações.